muito boa noite a todos. É muito bom estar com todos vocês novamente, meus amigos. E o nosso assunto de hoje será sobre a jovem Krista Pike, que foi considerada a jovem mais cruel da história. Krista Pike nasceu em 1976, na cidade de Beckley, na Virgínia Ocidental, filha de Carissa Resen e Emil Glenn Pike. Seus pais tiveram um relacionamento tumultuado. Foram casados por 2 anos, depois se divorciaram por 1 ano, logo após a sua mãe estar traindo seu pai, e se casaram novamente por mais 2 anos, depois que Carissa, sua mãe, tentou suicídio. Ambos eram frequentemente negligentes. Quando Krista ainda era um bebê, sua tia observou que ela andava jogada na casa, suja, mal vestida, rastejava com necessidade de cachorro por toda a casa, e sua mãe não dava a mínima atenção. Ela queria mesmo era continuar festejando quando recebeu a notícia de que seu filho mais velho estava passando por convulsões graves. A avó paterna de Pike frequentemente ajudava a cuidar dela. Pike acreditava que ela era a única pessoa da família que a amava de verdade. Quando sua avó morreu em 1988, Pike fez sua primeira tentativa de suicídio aos 12 anos de idade, pela qual recebeu pouco apoio de sua família. A situação de vida de Pike continuou instável durante toda a sua adolescência, pois ela era a receptora e a perpetradora de violência. Um dos namorados de sua mãe deu um soco no rosto dela na época. As acusações criminais foram arquivadas e depois resolvidas. Enquanto ficava com a nova família de seu pai, uma de suas meias-irmãs alegou ter sido molestada por Pike, fazendo com que seu pai acreditasse e a mandasse embora de casa. Pike também alegou ter sido agredida sexualmente ou molestada em vários momentos. Seus amigos e familiares duvidam dessas ocorrências, pois eles disseram que ela é uma mentirosa patológica. Em um incidente, um homem telefonou, alegando que ia estuprá-la. Em resposta, Pike e um amigo bateram nele com uma vara em um estacionamento. Embora ela tivesse sido brilhante quando criança, sua vida doméstica era estável. Fez com que ela mudasse de escola com frequência, fazendo com que seu desempenho na escola se deteriorasse. Na 10ª série, ela foi enviada para uma instalação juvenil por 1 ano, onde se interessou pelo Job Corps, um programa governamental destinado a ajudar jovens de baixa renda, oferecendo treinamento vacacional e habilidades de carreira. No outono de 1994, Pike finalmente participou do fechado grupo Job Corps em Knoxville, no Tennessee. Pike começou a namorar um homem de lá, que era 1 ano mais novo que ela, que era chamado de Tararly Chip. Juntos, eles desenvolveram interesses no oculto e adoração ao diabo. Krista ficou com ciúmes de sua colega de classe do Job Corps, que seria Colin Slammer, de 19 anos, que ela achava na época que Slammer estava tentando roubar o seu namorado. Amigos de Slammer negaram as acusações. Junto com amigas Shadoya Peterson, de 18 anos, Pike planejava atrair Slammer para uma usina de vapor isolada e abandonada perto do campus da Universidade de Tennessee, onde viviam. Em 12 de janeiro de 1995, Pike, Chip, Peterson e Slammer saíram do dormitório e seguiu para a floresta, onde Slammer foi informada de que os seus amigos queriam fazer as pazes com ela e oferecendo drogas a ela. Ao chegar ao local isolado, Slammer foi atacada por Pike e Chip, enquanto Peterson atuou como vigia. De acordo com o depoimento posterior do tribunal, pelos 30 minutos seguintes, Slammer foi provocada, espancada e cortada. E um pentagrama foi esculpido no peito dela. Depois, Pike quebrou o crânio de Slammer com um grande pedaço de asfalto que encontrou ali na hora.
matando-a Slammer na hora. Pike manteve um pedaço do crânio de Slammer guardado, como forma de um troféu. Pike começou a exibir o pedaço do crânio ao redor da escola, e dentro de 36 horas, os 3 foram presos. A câmera de segurança da universidade mostrou que Pike, Chip e Peterson e Slammer saíram juntos, e apenas 3 retornaram. Os detetives encontraram um pedaço de caveira no bolso da jaqueta de Pike. Logo após sua prisão, Pike confessou à polícia a tortura e assassinato de Slammer, mas insistiu que eles estavam apenas tentando assustá-la e que isso teria ficado fora de controle. Tried by law, that you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee Prison for Women. And further, on the 12th day of January 1997, your body shall be subjected to shock by a sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. Mr. Bates, take Mr. Pike into the house. Can I please have my mom before I go? Mr. Bates, please hold Miss Pike in the dock. Please, let me just find my mom. Please hold Miss Pike in the dock. I love you. I love you too. And I love you too. Durante o julgamento de Pike, a acusação foi auxiliada por evidências e pela confissão de Pike. Pike foi acusado de assassinato em primeiro grau e de planejar o assassinato. Em 22 de março de 1996, depois de apenas algumas horas de deliberação, Pike foi considerada culpada em ambas as acusações. Em 30 de março de 1996, Pike foi condenada à morte por eletrocução pela acusação de assassinato de 25 anos de prisão, pela acusação de planejar o assassinato também. Chip recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional de 25 anos. Peterson, que teria sido o informante, recebeu liberdade condicional por se declarar culpado de ser um cúmplice durante e após o fato. Após o veredito de culpa, Pike cancelou, depois relançou um recurso de sua condenação nos tribunais estaduais do Tennessee, em junho de 2001 e novamente em junho de 2002. Contra o conselho de seus advogados, Pike pediu aos tribunais que abandonasse seu recurso e pediu para ser executada por eletrocução. A juíza do Tribunal Penal, Mary Beth Leibowitz, concedeu o pedido e uma data de execução de 19 de agosto de 2002 foi definida. Pike logo depois mudou de ideia e em 8 de julho de 2002, os advogados de defesa apresentaram uma moção para permitir que o processo de apelação continuasse. Esta moção foi negada. No entanto, em 2 de agosto de 2002, um painel do Tribunal de Apelações Estadual de 3 juízes decidiu que o processo deveria ser continuado e a execução não foi realizada. Em dezembro de 2008, o último pedido de Pike para um novo julgamento foi recusado e ela foi devolvida ao corredor da morte. Com essa negação, os recursos permitidos de Pike sobre as regras e procedimentos do sistema de justiça criminal dos estados do Tennessee foram esgotados. Em maio de 2014, os advogados de Pike entraram com um recurso no sistema judicial federal. Seus advogados buscaram uma comutação da sentença de morte para a prisão pelos seguintes motivos: assistência ineficaz do advogado, Pike sofria de doença mental e a pena de morte conforme administrada no Tennessee é inconstitucional. Em uma decisão de 61 páginas dos Estados Unidos, o juiz distrital Harry McShane Jr. que foi emitido em 11 de março de 2016, todos os motivos foram rejeitados e a comutação solicitada foi negada. Em 22 de agosto de 2019, tendo ouvido o mesmo recurso dos advogados de Pike. Em 1º de outubro de 2018, os 3 juízes do Tribunal de Apelação dos Estados Unidos, para o 6º Circuito, confirmou por unanimidade
a decisão do tribunal anterior e negou alívio. Em 24 de agosto de 2001, Pike, com suposta assistência da detenta Natasha Conant, atacou e tentou estrangular a colega detenta Patricia Jones com uma corda de sapato e quase conseguiu sufocá-la até a morte. Pike foi condenada por tentativa de assassinato novamente em primeiro grau em 12 de agosto de 2004. Embora seja a posição do Departamento de Correções do Tennessee que Conant ajudou neste crime. Seus investigadores concluíram que não havia evidências suficientes para acusá-la de ajudar Pike a atacar Jones. Em março de 2012, foi revelado que Pike havia feito planos de fuga envolvendo o oficial de correções Justin Heflin e um homem de Nova Jersey chamado Donald Corrupt. Embora nunca tenha sido determinado como exatamente começou, Corrupt, que trabalhou como personal trainer e estava então no início dos 30 anos, estava conversando com Pike por meio de cartas, por volta do início de 2011. Em julho daquele ano, Corrupt estava fazendo a viagem de ida e volta de Flemington para Nova Jersey, a Nashville, Tennessee, de carro para visitar Pike pessoalmente, nos dias de visita, 1 ou 2 vezes por mês. Eventualmente, Corrupt comunicou um plano para sua fuga de Pike e contou com a ajuda do oficial de correções Heflin, que concordou em participar em troca de dinheiro e presentes. Por questões de segurança, o Departamento de Correções do Tennessee não forneceu muitos detalhes sobre o plano. No entanto, a acusação, eventualmente não selada, estabeleceu um cenário em que uma chave de prisão seria rastreada e, em seguida, uma duplicada criada. No início de 2012, o pessoal da prisão recebeu informações sobre o plano de fuga. Isso levou a tentativa de fuga da prisão a ser frustrada por uma investigação conjunta envolvendo o Departamento de Correções do Tennessee, o Tennessee Bureau of Investigation, conhecido como TBA, e a Polícia Estadual de Nova Jersey. De acordo com o TBI, o plano não estava muito longe quando descoberto, e o jailbreak não era iminente. Em março de 2012, Corrupt foi preso e acusado de suborno e conspiração para cometer a fuga, enquanto Heflin foi preso e acusado de suborno, má conduta oficial e conspiração para cometer fuga também. Pike não foi acusada e não estava claro para os investigadores se ela era uma participante da conspiração, além de estar ciente disso. Em 31 de maio de 2012, Conant foi condenada a 7 anos de prisão para ser cumprido no complexo correctional no nordeste do estado do Tennessee. Heflin, que cooperou com as autoridades após sua prisão, não cumpriu pena de prisão, mas foi demitido de seu emprego no Departamento de Correções do Tennessee. Em 27 de agosto de 2020, o procurador-geral do escritório de Herbert Strawberry, no Tennessee, solicitou à Suprema Corte do Tennessee que estabelecesse uma data de execução para Pike. Devido à pandemia de Covid-19 na época no Tennessee e vários outros fatores, os advogados de Pike receberam extensões pelo tribunal, permitindo-lhes mais tempo para discutir o porquê Pike não deveria ser executada. O Estado não se opôs às extensões. Em 7 de junho de 2021, os advogados de Pike apresentaram uma moção para se opor à data de execução e solicitaram um certificado à comutação. A moção foi negada novamente antes de novembro de 2022. Pike havia esgotado completamente todo o progresso de apelação e de defesa. No entanto, em novembro de 2022, a Suprema Corte Estadual considerou que a lei estadual para menores automaticamente condenados à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional era inconstitucional.
Em 30 de agosto de 2023, os advogados da Pike usaram a decisão da Suprema Corte de novembro de 2022 em uma tentativa de reabrir sua tentativa de ter sua condenação e sentença de 1996 descartadas. Os advogados de Pike argumentaram que sua tenra idade e saúde mental danificada no momento do assassinato deveriam poupá-la de enfrentar uma execução. Em outubro de 2023, o juiz do Tribunal Penal do Condado de Knox, Scott Green, negou o pedido de Pike, dizendo que a decisão da Suprema Corte de novembro de 2022 não se aplicava a ela. O caso Booker abordou apenas infratores juvenis no Tennessee, observou o juiz Green. O Tribunal Superior, no parecer escrito pela juíza agora aposentada Sharon Lee, abordou especificamente a questão dos menores, não dos adultos. Esta decisão se aplica apenas a infratores de homicídios juvenis e não a infratores adultos, afirma a decisão. Pike, no entanto, era legalmente um adulto, escreveu Green. A partir de 10 de março de 2024, o Estado ainda não havia definido uma data de execução para Pike. Se Pike for executada, ela seria a primeira mulher a ser executada no Tennessee em cerca de 200 anos. Meu Deus, pessoal. O que vocês acharam desse caso de hoje? Essa menina realmente fez muita coisa e tá lá na prisão, e mesmo assim, bom, pelo menos ela está na prisão, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou muito a favor da pena de morte. Mas ela fica lá presa, lá, penando, né? Eu concordo, mas eu duvido que uma pessoa desse tipo terá um peso de consciência, né, pessoal? Porque ela não matou só uma pessoa, né? Ela realmente era violenta, entendeu? Eu sei que ela teve uma infância muito conturbada, como a gente viu na história. Teve péssimos exemplos dos pais, mas ela teve ali uma tia e uma avó, né, para estar ajudando na educação dela. Então, é aquela história, né? A gente... É o que tem dentro da gente, né, pessoal? Porque a gente recebe... Ela recebeu 2 tipos de exemplo, né? Tá no caráter da pessoa, eu acho que isso é o que eu penso. Não importa o exemplo que a gente recebe, se a gente tem um caráter bom, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Mesmo que a gente tenha uns maus exemplos dos nossos pais, né? A gente não vai querer seguir esse exemplo se a gente tiver um pouco de consciência, né? E ela ainda teve um outro exemplo também pela família, por exemplo, da avó, que tinha um exemplo bom. Mas ela escolheu seguir o caminho do mal, não é verdade? Porque o caráter dela já era assim. Então, a gente não pode culpar os exemplos, porque nem tudo são os exemplos. Tudo bem que os exemplos de casa, desde criança, influencia, né? Mas também é o caráter da pessoa, né? Porque conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado, né? E se a gente tiver caráter, a gente não vai querer seguir pro lado do mal, porque realmente essa menina era demoníaca, né, pessoal? Tanto que ela fez um pentagrama no peito lá da menina, da Slammer, que ela matou, e ela matou a menina de um jeito bem demoníaco, né? Então, realmente, eu acho que uma pessoa como essa não tem nenhum tipo de consciência, nenhum tipo de remorso. Ela deve estar adorando de ficar lá na cadeia, recebendo comida de graça, e o governo ainda tá dando dinheiro pra família dela por ela estar lá, porque aqui é assim. Quem tá preso recebe dinheiro, tá? E não é pouco, tá bom? Eles recebem dinheiro por cara preso, manda pra família pra ajudar. Que eu acho um absurdo, mas é assim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu tinha que trazer esse caso pra vocês, porque eu fiquei muito chocada com a história dessa menina, que tão jovem, e já cometeram uns delitos tão graves desse, né? Ou seja, estragou a vida, né? A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Vai ficar com essa mancha pro resto da vida. Então, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que ter levado conhecimento para vocês, tá bom? Porque é sempre bom a gente adquirir mais conhecimento, na verdade. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo o apoio, meus habibs, de verdade. Muito obrigado de coração, tá bom? Amo todos vocês do fundo do meu coração. Eu vou me despedindo de vocês. Que todos fiquem bem. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. É o nosso compromisso, hein? Mua.